Segunda parte do Conversas com Vida, o convidado de hoje é Miguel Beleza. Falávamos antes do intervalo sobre quando foi Ministro das Finanças de Cavaco Silva. Foi também nesta altura que Vítor Gaspar era tido como seu braço direito? O Vítor Gaspar era mesmo o meu braço direito, quer no Ministério, quer no Banco de Portugal. Eu sei que o meu querido amigo Vítor Gaspar terá referido que eu estava em boa forma física, o que é verdade, e que, portanto, não necessitava de próteses. Isso é apenas uma manifestação de simpatia, porque efetivamente ele era o meu braço direito. E era um magnífico braço direito. Nós tínhamos um hábito. Quando ia, nessa altura, foi preciso ir muitas vezes ao estrangeiro. Foi interessantíssimo, quer no Ministério, quer no Banco de Portugal, porque estávamos a tratar, por exemplo, do Estatuto do Banco Central Europeu, estávamos a tratar da moeda única, estávamos a tratar de coisas, no fundo, da criação da União Económica e Monetária. A parte essencial da concepção da dita foi nessa altura e eu gostei imenso dessa atividade, além de outra que também foi, e que foi a conclusão da liberalização total dos movimentos de capitais, que eu vim a descobrir que o Salazar tinha liberalizado nos anos 30, mas que depois caiu em desuso, talvez por guerra, não sei. Sei que foi interessantíssimo, porque eu, enfim, na altura levei algum tempo, mas depois percebi que era de facto a melhor solução para Portugal. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, o Primeiro-Ministro não era um entusiasta à partida, de coisas como a independência do Banco Central e não termos moeda, não era contra, sendo felizmente um economista competente, percebia as coisas. E o argumento mais poderoso que eu transmiti e que foi o decisivo e que me foi, pelo menos parcialmente, transmitido pelo Vítor Gaspar, embora com alguma questão dos dois, foi: imagine Portugal com a nossa dívida e as taxas de juros da Holanda. Por aquilo que estava a dizer, o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva e Vítor Gaspar, que trabalhava consigo, já se cruzavam nessa altura, já se conheciam? Indiretamente, conheciam-se com certeza. O Vítor Gaspar tinha sido nomeado com 28 anos, o que significa já há algum tempo, pelo então Ministro Miguel Cadilho, diretor do Gabinete de Estudos. Considero das melhores decisões do Dr. Miguel Cadilho a nomeação de Vítor Gaspar, que eu depois herdei, para a minha grande satisfação, e que voltei a herdar quando fui para o Banco de Portugal. E acha que Vítor Gaspar herdou alguma coisa da sua cultura financeira? Minha? Não. Ele sabia muito mais que eu, portanto, ele pode ter herdado, é apreciar, enfim, a minha capacidade para apreciar o Futebol Clube do Porto, e também herdou, acredito ou não, a minha capacidade de fazer jogging, porque eu nessa altura era mais rápido que ele. Já ouvi dizer que faziam jogging juntos. Quando estava, eu queria dizer precisamente isso, quando estávamos fora de Portugal, e eu acrescentei-lhe que estávamos muitas vezes nessa altura, porque estávamos a preparar, ou estávamos a dar os últimos passos de Portugal no sentido da União Económica e Monetária, e estávamos, aliás, a construir a própria arquitetura da União Económica e Monetária. Há algumas coisas, por exemplo, no Estatuto dos Bancos no Estatuto do Banco Central Europeu, que eu próprio lá pus. Não terá sido a prosa mais bonita, mas, por exemplo, a regra que os alemães não queriam, de um governador um voto, é minha. E durou até há pouco. Enfim, agora é que com tantos membros da zona euro já não era viável. Mas durou, e devo dizer que quando eu, enfim, propus isso numa reunião chamada do Ecofin informal, dos ministros de Finanças e governadores, foi um enorme coro de satisfação por parte e de aprovação por parte dos presidentes, com exceção do ministro alemão. Mas isso, paciência. Na altura, um artigo do Independente, recuperado há relativamente pouco tempo pelo Jornal Expresso, chamava a Vítor Gaspar Mr. Wonderful. Ele era ou é assim tão fantástico? Sabe, digamos, vamos lá ver, afastando eventuais conotações gay dessa afirmação, é seguramente. É uma opinião profissional. Eu estava-lhe a dizer, mas o mais possível, não há melhor.
quando tínhamos essas locações todas, eu ia habitualmente só com o Vítor Gaspar. Levaria um chefe de gabinete, mas havia razões para que, por razões do próprio chefe de gabinete, não lhe convinha ir. Não era eu que não gostaria de levar também. Mas a verdade é que com o Vítor Gaspar as coisas funcionavam bem. E a nossa rotina era mais ou menos assim. Pelas 6 da manhã telefonávamos-nos para garantir que, enfim, minimizar a hipótese de termos ficado a dormir. E depois, passado um período curto, íamos correr, íamos fazer jogging, fizesse frio ou fizesse outra coisa qualquer. E durante o período em que corríamos os dois, preparávamos o dia de trabalho. Era muito frutífero. Mas ele é muitas vezes, E o conforme... atual Ministro das Finanças é muitas vezes apontado como um homem muito técnico e pouco político. O disparate é completamente livre em Portugal, portanto é natural que digam essas coisas. Agora, deixe-me acrescentar uma coisa muito engraçada. Uma vez estávamos, eu creio que no Luxemburgo, talvez, agora íamos os dois a correr, seriam 6h30 da manhã, ou coisa que valha, e fomos impedidos de passar por uma banheira que ocupava o espaço do passeio e que me fez pensar, olha, afinal, não somos só nós em Portugal que tiramos coisas estranhas para o lixo. Agora, é muito vulgar quando as pessoas não sabem muito bem o que hão de dizer, ele não conhece a realidade portuguesa. Ele é um teórico. Neste caso, É uma crítica injusta, na sua opinião? É uma crítica perfeitamente ao lado, porque, por exemplo, uma pessoa dizer que uma pessoa é um teórico, isso é o maior elogio que se pode fazer. Porque uma pessoa que sabe teoria sabe fazer as coisas todas. Quem sabe a prática é que sabe fazer aqueles exemplos. Mas a melhor maneira de estudar o que quer que seja é estudar a teoria a sério, porque a prática, se nós sabemos teoria, sabemos resolver as coisas. A teoria é para isso. O senhor esteve também no FMI, foi, como disse há pouco, Desk Officer de Espanha e ocasionalmente também de Grécia. Hoje, quando olha... Sobretudo Itália. Itália, Espanha e foi divertidíssimo. Em Itália em especial. Os espanhóis são muito sérios. Os italianos têm uma graça imensa, porque têm... Lembro-me, por exemplo, de um caso em que um indignadíssimo ministro das participações estatais me dizia, mas como é que o senhor quer que estas contas deem certas? Isto é uma empresa pública italiana, não é uma empresa americana. Eu achei... Os gregos... a história é outra. Para já, enquanto eu estava lá, de longe, a maior parte digamos, da discussão, do tempo que se gastava em falar, dizia respeito à discussão do romance entre o primeiro-ministro e uma antiga hospedeira do ar, com quem ele depois se casou e, ao que consta, morreu feliz na sua companhia em Londres poucos anos depois. Isso era, de facto, o aspecto mais importante. O resto era tudo relativamente secundário. O resto, Depois, finanças, o resto não, coisas menores, os impostos, o déficit orçamental, enfim, isso era tudo uma questão que ocupava um bocadinho do jornal. O que ocupava as primeiras páginas eram fotografias fantasticamente emocionantes da senhora e um bocadinho também do senhor. Mas isso é que de facto contava. O resto eram coisas E hoje, quando olha para estes programas feitos também... Agora, na altura não estava lá o Papadimos, meu colega indivíduo cheio de categoria, mas nós tínhamos a noção que, por exemplo, as despesas militares gregas, nós sabíamos que eram talvez as segundas mais importantes, ou as primeiras mais importantes, em termos relativos, se calhar, da Europa, a seguir à Turquia. Era muito mais difícil encontrar os dados sobre essas despesas militares do que em Portugal encontrar as contas da guerra em África, que não era também tão fácil, mas que a gente com um bocadinho de esforço encontrava. Ali era dificílimo. Estavam escritas não faço ideia, em algum grego arcaico, porque o meu grego é bastante fraco. Mas de qualquer forma, mas é que não era só eu. Os próprios nativos, que às vezes nos ajudavam um bocadinho,
tinham alguma dificuldade em Acha que encontrar. essas características dos povos e essa sua percepção hoje reflete-se na atual situação de cada um dos países? Bem, a Itália deveria estar pior, mas tem uma coisa que os japoneses então ainda têm mais, que é um grande afeto à dívida doméstica. Quero dizer com isto o quê? Que os italianos adoram comprar dívida do Estado italiano. E, portanto, isso ajuda bastante, porque obriga ou faz com que, para uma determinada déficit orçamental, a Itália não precise tanto de ir pedir fora. E, enfim, a gente em casa sempre, em família, sempre se fazem as coisas de uma maneira um bocadinho mais tranquila. Na Grécia, pois, com certeza, a falta de exatidão, e não era só de exatidão, além de que a Grécia tem muita piada, porque eu suponho que não será assim. Há uma parte importante, mas muito importante da economia grega, que não faz parte da economia grega, que é a parte ligada à parte marítima, a parte ligada às carreiras de barcos, tudo que fosse barcos Miguel Beleza, chegamos mesmo ao fim do nosso tempo, poderíamos ficar aqui mais umas e horas. não falámos do Futebol do Porto. Terá que ficar para uma próxima Lamentável, oportunidade. Muito obrigada pela obrigado, sua entrevista. Já sabe, todas as semanas aqui no ETV damos mais vida às suas conversas.